Bem, boa tarde. Não estou vendo o relógio aqui que a gente possa marcar o tempo. Porque convém não estendermos, né? Inicialmente, nós queremos cumprimentar a diretoria, os responsáveis pelo Geoparque Uberaba por esta iniciativa. Os nossos cumprimentos e o nosso agradecimento. Falar a respeito de Chico Xavier, eu costumo dizer que é muito fácil e, ao mesmo tempo, muito difícil. Muito fácil porque falar sobre um homem de bem, portador de tantas e tantas virtudes, dando destaque, sem dúvida, a um dos espíritos mais brilhantes, mais luminosos. Falar a respeito de um espírito que deixou a Terra enriquecida espiritualmente. A passagem de Chico Xavier pela Terra, desde 1910 até o ano de sua desencarnação, 2002, deixou a Terra e a humanidade mais enriquecidos espiritualmente e continua deixando, mesmo após a sua desencarnação, ocorrida no dia 30 de junho de 2002, Chico Xavier continua sendo uma luz de brilho cada vez mais intenso, de brilho cada vez mais verdadeiro, e que transcende o âmbito da doutrina espírita. Chico Xavier, sem dúvida, ele encarnou sobre a Terra a vivência do Evangelho. Foi um verdadeiro apóstolo do Cristo nos tempos modernos. E nos tempos modernos, talvez, eles possam ser contados nos dedos. Os verdadeiros apóstolos do Cristo, aqueles que encarnaram o Evangelho. É difícil falar sobre Chico Xavier. Fácil do ponto de vista biográfico. Difícil do ponto de vista espiritual. Porque, vejamos bem, estávamos acompanhando a apresentação da Paula, falando sobre os dinossauros. Os dinossauros, eles viveram no mundo. Eles viveram na Terra. Possivelmente ossadas de dinossauros são encontradas em diversos países. E não somente no Brasil, não somente em Peirópolis, não somente em Uberaba, nesses 4.500 quilômetros quadrados. Os dinossauros viveram
no mundo. O gado-zebu, Uberaba hoje é conhecida como capital do gado-zebu. O gado-zebu veio da Índia e se aclimatou aqui, em Uberaba. Muito interessante a ligação também de Chico Xavier com, especificamente, o gado-zebu. Chico Xavier trabalhou durante 30 anos em Pedro Leopoldo, no Ministério da Agricultura. E ele, antes de se transferir para Uberaba, no dia 5 de janeiro de 1959, ele já visitava Uberaba, desde a década de 30. Nós encontramos mensagens psicografadas por Chico Xavier em Uberaba, que datam da década de 30. E ele vinha a Uberaba justamente pela época da exposição. Pela exposição de gado. Porque como ele trabalhava na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, ele acompanhava o seu ex-patrão, Dr. Rômulo Joviano. O Dr. Rômulo Joviano era sempre convidado para participar das exposições de gado em Uberaba. Eu me recordo até hoje de Chico contando que ele secretariava o Dr. Rômulo. Era ele que carregava, à época, com 20 e poucos anos, ainda não contava sequer 30 anos de idade, ele que carregava a vara. Ou seja, o metro com que os bois eram medidos, a fim de serem premiados. Era uma vara que media a altura do boi, o seu comprimento, que media a pureza da raça, atinava com a pureza da raça. E Chico se tornou um grande amigo dos maiores fazendeiros pecuaristas de Uberaba à época, pioneiros do gado-zebu. Se tornou muito amigo do Lamartine Mendes, se tornou muito amigo do Mário de Almeida Franco, se tornou muito amigo, enfim, de muitos daqueles que descendiam dos que foram buscar o gado-zebu na Índia e trouxeram de navio. Muitos fazendeiros, muitos pioneiros do gado-zebu em Uberaba desencarnaram nesse tentame, porque as viagens eram longas, eram feitas... por favor, o silêncio. Porque às vezes a conversa paralela atrapalha o raciocínio, né? Vejamos bem, o Chico se tornou muito amigo desse pessoal todo. E o Chico conhecia o gado-zebu como ninguém. Aqui em Uberaba ainda não existia o Parque Fernando Costa. A exposição era realizada num grande descampado, mas não existia o Parque Fernando Costa. Foi o Dr. Rômulo Joviano que insistiu junto a um deputado
porque o Dr. Rômulo ouvia muito Chico Xavier. E poucos aqui sabem que o Dr. Rômulo nada fazia sem pedir uma orientação espiritual através de Chico Xavier. O Chico nos contava que, às vezes, quando, lá do Rio de Janeiro, encomendavam ao Dr. Rômulo algum trabalho sobre animais, cavalos, bois, o Dr. Rômulo solicitava ao Chico, e o Chico então psicografava. Os espíritos escreviam através do Chico e entregavam o texto ao Dr. Rômulo. Pronto. O Dr. Rômulo Joviano pediu então a um deputado, era deputado o Fernando Costa. Por exemplo, esse parque, o Fernando Costa, muita gente não sabe quem é que foi Fernando Costa, um deputado. E foi através dele que a exposição foi doada. Esse parque da exposição, então resolveram dar ao parque o nome de Fernando Costa, porque ele que conseguiu o parque para Uberaba, o terreno onde hoje é realizada a exposição. E Chico sempre presente. Quando ele vem para Uberaba, em 1959, ele ainda não estava aposentado. Ele trabalhou durante 30 anos no Ministério da Agricultura. Nós temos até o currículo dele, o currículo profissional, uma cópia do currículo profissional. Ele trabalhou durante 30 anos sem faltar um dia sequer. Está lá em seu currículo profissional. Em 59, quando ele veio, faltavam 2 anos. O Dr. Rômulo foi transferido para o Rio. O Chico pediu para vir para Uberaba por conta da exposição, onde ele completaria os 2 últimos anos, completando assim 30 anos de serviço para a sua aposentadoria. Então o Chico aposentou-se, na verdade, prestando serviços aqui, profissionais, em Uberaba. Ele era escriturário, ele nos contou a época que ele fazia o serviço em casa, deixavam ele fazer em casa as escritas, ele apresentava. Quando completou 30 anos, ele se aposentou. E o Chico entendia também de gado como ninguém. Eu me recordo que certa vez alguém perguntou a ele assim: Chico, por que o gado zebu, vindo lá da Índia, ele se aclimatou aqui em Uberaba? O gado trazido de navio. Como é que ele se aclimatou aqui? Como é que ele pôde sobreviver aqui? Aí Chico disse assim: é porque o ângulo com que o sol incide aqui nos olhos dos bois, esse ângulo é o mesmo do que o ângulo que incidia na Índia. Então o gado acha que está na Índia. Ou, entre aspas, pensa, ele não sentia muito a diferença, porque os raios do sol, dizia Chico, incidiam no olho do gado com a mesma angulação. Aí ele disse, entre aspas, o gado pensava que estava na Índia, mas estava no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, em Uberaba. E o gado zebu, ele se transformou numa das riquezas. Ou vamos dizer, ele se transformou no meio de divulgação da nossa cidade.
Porque só mais recentemente é que se voltou a atenção para os dinossauros. Porque eu me lembro do seu Langerton, que eu visitava lá em Peirópolis. O Langerton era espírita, médium, fundou um centro espírita em Peirópolis. Peirópolis tem o nome de Peirópolis por conta de Frederico Peiró. Frederico Peiró era um espanhol que veio para o Brasil e trouxe com ele livros espíritas. Entre eles trouxe Roma e o Evangelho, e outros livros em castelhano e em outras línguas. Então, Peirópolis é uma localidade fundada, vamos dizer, pelo Espiritismo praticamente. Havia uma estação, a estação onde o trem parava. O Frederico Peiró veio explorar também o cimento, o cal, e ele se estabeleceu por ali. Mas vejamos, tudo obedece uma programação espiritual. Mas o que nós queremos dizer a respeito de Chico Xavier é o seguinte: o dinossauro, ele é uma riqueza, interessa ao mundo. O gado também está no mundo. Mas Chico Xavier só tivemos um. E aqui em Pedro Leopoldo e Uberaba. Então nós poderíamos dizer que genuinamente de Uberaba é Chico Xavier. O dinossauro não é genuinamente de Uberaba, é do mundo. O gado zebu também não é, embora aqui tenha sido valorizado, criado, etc, etc. E hoje está por toda parte. E convém que os nossos criadores da Associação Brasileira de Gado Zebu, né, da ABCZ, tomem tento, porque estão querendo tirar de Uberaba o título de capital mundial do zebu. E esse título já quase está tirado. Mas vejamos bem, Chico Xavier é o único. Embora pertença a um mundo, embora ele tenha divulgado Uberaba, o estado de Minas Gerais, dentro do Brasil, como nos disse aqui a Paula, fizeram uma pesquisa, não é? Antes de Chico Xavier, com Chico Xavier e depois de Chico Xavier. No campo do espiritismo, quando Chico Xavier veio para Uberaba em 1959, e nós em 1987 publicamos um livro pela Fundação Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura, em 1987, um livro que hoje está esgotado. Espiritismo em Uberaba. Quando o Espiritismo, em 1987, estava praticamente fazendo 100 anos em Uberaba. O Espiritismo em Uberaba é praticamente de 1887. Em 1987, não se pode precisar bem o ano, mas em torno deste ano, estava sendo comemorado o centenário do Espiritismo em Uberaba. Mas Chico Xavier, quando veio para Uberaba, aqui nós tínhamos aproximadamente 7 ou 8 casas espíritas, porque a região toda, tradicionalmente contava com trabalhadores espíritas. Antes de Chico Xavier, por exemplo, em Sacramento, Eurípides Barçanufo desencarnou em 1918. 1918, Chico Xavier estava com 8 anos de idade.
estava em Pedro Leopoldo. Senhor Mariano, aqui em Santa Maria. João de Urzedo, no Capão da Onça. Hoje, Rufinópolis. Então a região estava preparada. Eu me recordo que Chico certa vez disse o seguinte: são informações retalhadas, mas são informações interessantes. O Chico dizia assim: muitos espíritas franceses reencarnaram aqui na região do Triângulo. Talvez estivessem preparando esse advento, o advento Chico Xavier, que veio de Pedro Leopoldo. Claro, não podemos esquecer Pedro Leopoldo, sua terra natal. Chico falava que se Pedro Leopoldo era a sua mãe, Uberaba era uma tia, irmã de sua mãe, a quem ele prezava muito por o ter acolhido de braços abertos. Mas foi praticamente aqui, da cidade de Uberaba, que o Espiritismo começou a se propagar mais, ainda pelo Brasil, e inclusive internacionalmente. A partir de 1959, Chico funda a Comunhão Espírita Cristã, onde ele trabalha durante algum tempo. Depois, funda o Grupo Espírita da Prece, o Trabalho à Sombra do Abacateiro e outras atividades espíritas. E hoje a cidade de Uberaba não se pode calcular o número de casas espíritas. Uberaba hoje pode ser considerada uma cidade espírita, do ponto de vista do movimento, em comparação com outras cidades, inclusive cidades maiores. Talvez nós tenhamos em Uberaba hoje perto de 150 casas espíritas. Algumas são catalogadas pela Aliança Municipal Espírita, outras ainda não são, porque estão surgindo a cada ano, vamos dizer, 10 meses, 8 meses, surge um grupo espírita e começa a trabalhar. Então, Chico Xavier, desses 3 gigantes, do dinossauro, do gado zebu, né? E ele mesmo considerado um gigante, é o único que nós podemos dizer que nasceu e cresceu por aqui, fazendo a nossa riqueza espiritual, sem nenhum menosprezo às demais religiões existentes, porque Chico respeitava todas as religiões e convivia muito bem com todas as religiões. Ele nos ensinava o cristianismo, a vivência do Evangelho, mas sob a ótica de Allan Kardec. Nós cremos firmemente que Chico Xavier seja ou tenha sido a reencarnação de Allan Kardec. Alguns contestam a tese, mas nós não refutamos, porque para nós foi Chico Xavier que deu sequência ao trabalho iniciado por Allan Kardec na França, ou ao trabalho iniciado pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Porque às vezes a gente esquece o professor. Só fala em Allan Kardec. Mas ele adotou o nome de Allan Kardec porque ele recebeu uma revelação de que aos tempos
grupo dos druidas nas Galhas, ele havia sido um sacerdote druida. E então, com o nome de Allan Kardec. Isso muitos anos antes do cristianismo. Muitos anos antes de Jesus vir à Terra. O Chico nos dizia que Kardec também havia recebido uma revelação na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que numa vida passada ele havia sido Platão, discípulo de Sócrates. Então vejamos o quanto esse espírito veio peregrinando, veio caminhando pelo mundo, desde as Galhas, no Egito, na Grécia, na França, em tantos outros países, até chegar na cidadezinha de Pedro Leopoldo, onde trabalhou até os 48 anos de idade, e depois veio para a cidade de Uberaba, que adotou também como sendo sua. Nós estivemos fazendo um levantamento de títulos de cidadania no Brasil. Nós temos isso também registrado em nossos livros biográficos. Chico foi agraciado com mais de 100 títulos, por mais de 100 cidades brasileiras. Poderíamos citar Berlândia, as mais próximas. Berlândia, Araguari, Franca, Sacramento, cidades mais próximas. Algumas capitais, Campinas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, etc, etc. Então, um trabalho que foi reconhecido nacionalmente. Agora, é digno de nota o seguinte, é digno de nota que, habitualmente, aqueles que passam pela Terra e realizam um trabalho considerável, depois de algum tempo eles começam a ser esquecidos. Com Chico Xavier tem sido diferente. Com o passar do tempo, ele é cada vez mais lembrado. E não apenas pelos espíritas. Talvez nós, espíritas, sejamos os que menos estejamos a homenageá-lo como ele merece. Não a pessoa Chico Xavier. Chico Xavier virou um símbolo. Chico Xavier hoje é uma bandeira. Chico Xavier hoje, ele foi além do cidadão Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier hoje é uma bandeira. Então, de fato, o que Chico fez do ponto de vista material para a cidade de Uberaba é uma coisa espantosa. Se falarmos de turismo verdadeiramente em Uberaba, vocês nos desculpem, não é de noção. E também não é boi. Boi é da elite. Mas se nós falarmos de turismo em Uberaba, eu não sei se os nossos políticos reconhecem ou trabalham essa questão. Se falarmos de turismo em Uberaba, nós só temos uma coisa, só Chico Xavier. Não são os dinossauros, não é o boi zebu, não é o gado, que vem aí o pessoal que cria gado, não é pouca gente que cria gado. Os dinossauros a gente tem que desenterrar, a ossada, mas turismo que projetou a cidade de Uberaba do ponto de vista espiritual. Do ponto de e fez de Uberaba uma espécie de centro do espiritismo no Brasil e no mundo. Embora nós reconheçamos o trabalho que é realizado em todas as cidades, em todas as comunidades espíritas, todas as cidades do Brasil.
O Brasil hoje conta aproximadamente, segundo o IBGE, não é sempre questionável essa questão do IBGE, mas igualzinho a previsão do tempo, mais ou menos. O Brasil tem 4% de adeptos da doutrina espírita. 4%, talvez, um pouco menos, 3,5%. Mas, no universo de 200 e tantos milhões de habitantes, já representa alguma coisa. Embora o espiritismo ele não faça proselitismo de arrastamento e não se interesse por números de adeptos. Dizer a verdade para vocês, eu tive a oportunidade com a Márcia, minha esposa, de acompanhar Chico Xavier de perto durante aproximadamente 25 anos. Aliás, o meu sogro, desencarnado recentemente, o professor José Tomás da Silva Sobrinho, com o seu pai, que era médium, Joaquim Cassiano, os dois, eles fizeram parte do pequeno grupo espírita que deu suporte a Chico, quando o Chico mudou-se para Uberaba. Eu me lembro até de meu sogro contar que quando o Chico veio para Uberaba, foi morar ali no Parque das Américas, ainda não existia a casinha, estava em construção, estava organizando tudo, e às vezes era a minha sogra que mandava o almoço para o Chico. Fazia o almoço e mandava para o Chico, até que a cozinha lá ficasse pronta. E eles pudessem cozinhar por lá. Mas, o que Uberaba deve a Chico Xavier, ao trabalho que ele realizou e continua realizando, é algo que nós não imaginamos. Se Uberaba continua sendo visitada ainda hoje por caravanas de toda parte, isso se deve a Chico Xavier. E toda semana nós temos caravanas em Uberaba. Vão visitar o Grupo Espírita da Prece, vão visitar o museu, vêm visitar o memorial, que tem recebido elogios do pessoal de fora, tem recebido muitos elogios, é uma pena que não tem um auditório maior, porque se nós tivéssemos um auditório maior, todos os nossos eventos doutrinários maiores poderiam ser realizados no memorial. Nós, por exemplo, realizamos anualmente o Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Anualmente realizamos. Mas quando nós precisamos realizar esse encontro em Uberaba, a gente tem sempre que conseguir um clube, conseguir um espaço maior. O primeiro encontro foi realizado aqui em Uberaba. Mais de 1.000 pessoas. O auditório do memorial não comportaria. Então fica a sugestão para o próprio memorial. Quem sabe abrir a parede, aumentar um pouco, dobrar a capacidade, porque aí nós vamos poder realizar esses eventos todos aqui no memorial, que é muito confortável, acolhedor, não é? As pessoas ficam bem acomodadas. Mas, voltando a falar de Chico Xavier, apenas para encerrar os nossos comentários a respeito, o que nós, uberabenses, devemos a Chico Xavier, eu acho que tudo que nós fizermos é pouco. Tudo que for feito é pouco. Aqui mesmo, esse memorial Chico Xavier demorou muito a ser construído. Demorou mais de 10 anos a ser construído. Substituía-se diretor, entrava prefeito, saía prefeito, e o memorial não saía.
nós ficávamos para trás. Demorou muito a ser construído e ser reformado. E foi tão bem construído que logo teve que ser reformado. É preciso que se fale, roupa suja lá em casa. Pedro Leopoldo surgiu com o memorial deles muito antes de nós aqui em Uberaba. Alguns anos atrás, Chico Xavier só tinha um pedaço da BR-050. Tinha um pedacinho ali da BR-050. Rodovia Chico Xavier. Começava ali no Rio Grande, acho que terminava mais ou menos ali por volta dos 50. Não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Agora que Uberaba parece estar despertando, com esse título otorgado pela Unesco, né, que é uma coisa muito importante, que Uberaba agora é geoparque, não é? Agora que Uberaba está despertando para trabalhar esse aspecto espiritual da cidade. Gente, não é brincadeira. Onde a gente vai no Brasil e fala, eu sou de Uberaba. Ah, Chico Xavier, né? Onde a gente vai? Chico Xavier. E tem uma história para ser contada. Às vezes não a pessoa. Ah, minha avó. Ah, o meu pai. Ah, certa vez o Chico recebeu uma mensagem, não sei de quem da família, de um filho. Onde a gente vai? Se é de Uberaba, ninguém fala que é terra de dinossauro. Verdade. Porque agora, eu me lembro do Langerton. O Langerton falava assim, Bacelli, que uma vez eu fui lá, fiz uma reportagem com ele. Ele falava para mim assim, ele era funcionário do museu, lá do Rio de Janeiro. Todo osso que era encontrado aqui era levado para o Rio de Janeiro. Inclusive, eu acho que deve ser um dos trabalhos aí do Geoparque recuperar a ossada que levaram para o Rio de Janeiro. Lá no Museu de Paleontologia, lá do Rio de Janeiro, nem sei como é que se chama, o Langerton falava, vai para lá. E o Langerton também falava, olha, aqui uma vez quase fechou. Porque não havia, a gente não encontrava nada de osso. Uma vez eu orei aos espíritos. Ele tinha um benfeitor chamado Emílio Luz. Uma vez eu orei aos espíritos. A partir dessa oração que eu fiz aos espíritos, qualquer escavação saiu um osso. Se cutucasse a terra, saía um osso de dinossauro. Isso é verdade. Então, vejamos, aí começou a descobrir cada vez, hoje, na Praça Rui Barbosa, perto da Igreja Santa Rita, em qualquer lugar onde vai se fazer aí um prédio, tem que furar, encontra-se ossada de dinossauro. Mas Uberaba é conhecida por conta de Chico Xavier. Não tem nada a ver com o espiritismo, não, viu, gente? Não estamos aqui falando em espiritismo, falando em religião. Porque, conforme nós dissemos, Chico Xavier transcendeu isso tudo. Transcendeu isso tudo. Mas também tem o dedo dele no Gado Zebu. Tem a presença dele aqui no Gado Zebu, porque ele vinha aqui desde a década de 30. E esse terreno da Parque Fernando Costa foi conseguido através dele e do Rômulo Juliano, Dr. Rômulo Juliano. Então, Uberaba deve ao Chico um reconhecimento que hoje nós estamos aqui, não é? Nessa promoção do Geoparque, nesse Festival da Paz. Eu não sei se tem algum vereador presente. Se tiver, eu me penitencio. Tem? Então não me penitencio. Algum secretário da prefeitura? Vice-prefeito? Prefeita?
É, que coisa, né? Lamentável. Profundamente lamentável. Que fica aqui meu protesto pessoal. Não posso falar em nome do Geoparque. Fica aqui meu protesto pessoal. Desse pessoal que está andando nas costas não sabe de quem está andando. Está sendo carregado por um gigante, espiritualmente. Não é? E só para encerrar, eu me recordo, quando Chico veio para Uberaba, ele nos contou, o Brasil foi descoberto e os jesuítas vieram para o Brasil. Não vieram só os portugueses condenados, não é? Os portugueses que eram condenados, ou os escravos, mas vieram também os professores, os jesuítas. Vejamos, Emmanuel, gente, o padre Manuel da Nóbrega, Emmanuel, que escrevia pelo Chico, é considerado o primeiro escritor do Brasil. O padre Manuel da Nóbrega é considerado o primeiro escritor do Brasil. O padre Manuel da Nóbrega não fez nada, né? Ajudou Anchieta, Fundação Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, e vai por aí afora. Não fez nada. Catequizou os índios, fundou escolas porque era um eminente educador. E ele dizia do mundo espiritual, através de Chico Xavier, que o Brasil havia sido descoberto, mas que era preciso criar espírito para o gigante. Vocês já pensaram, por exemplo, nós que já fomos católicos, né? Eu sou de família tradicionalmente católica, os santos que nós veneramos são todos importados. Sempre foram importados. Os santos que veneramos, né? Nunca tivemos, podemos dizer, um santo genuinamente, agora já temos. Mas antes não tínhamos, né? Hoje parece que temos Frei Galvão, temos 2 ou 3, não é? Mas, dizia Emmanuel, é preciso criar espírito para o gigante. E Chico Xavier, hoje, no campo espiritual do Brasil, e não somente Uberaba, talvez seja o único nome exportável, ou seja, o único nome, do ponto de vista espiritual, que o Brasil tem para apresentar ao mundo. Com todo respeito à irmã Dulce, trabalho extraordinário, a irmã Dulce, com todo respeito a outros religiosos que realizam trabalhos notáveis, mas do ponto de vista espiritual, o nome que o Brasil tem para apresentar ao mundo é Chico Xavier. Pelo trabalho, pela dedicação, sobretudo pela exemplificação. Não pela sua condição de médium, também pela sua condição de médium, mas principalmente por ter sido ele, Chico, quem foi. Chico era autêntico, era verdadeiro, era bom, era uma luz, embora sempre rodeado, porque é natural, né? Que as sombras rodeiem a luz, não é? Como Jesus Cristo, que durante todo o tempo que passou entre nós, era rodeado pelas sombras que tramavam e acabaram fazendo com que ele fosse preso e crucificado. Parabéns ao Geoparque de Uberaba. Muito obrigado a Paula pelo convite. Tem muita coisa a ser lembrada de Chico Xavier,
mas acredito que tem muita coisa que precisa também ser colocada em livro para fazer parte da história. Porque senão as novas gerações haverão de ir esquecendo. E nós lamentamos profundamente a falta de interesse maior de nossas autoridades, aqui da cidade de Uberaba, que não tem desculpa nenhuma para não mandarem pelo menos um representante a um evento como este. Que Jesus nos ampare e nos abençoe.